Aí, Fábio, obrigado. Oba, muito bem, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui. Muito obrigado, Marcos, Daniela, pelo convite. E eu nem vou me prolongar na apresentação para nós otimizarmos o nosso tempo com as duas palestras maravilhosas que teremos, né? Uma dessas palestras, olha, eu sou amigo do coração, já está aqui, né? Inclusive, eu estou avisando até que eu pedi uma autorização para um fundo de tela diferente, um fundo de tela, olha, bem diversidade, exatamente para marcarmos aí o nosso tema. Eu vou convidar, então, a Fabiana Araújo, Daniela, da Barilla, para começarmos, então, com elas. E daí, logo depois, passamos para a nossa outra convidada da Johnson Johnson. Fabiana, olha só, ó, o amigo da Barilla aqui, do respeito. Oba, que bom ter você aqui. Olha, eu tô adorando, eu só não sei se eu tô de cabeça para baixo. Você tá de cabeça para baixo, assim agora eu tô. Mas agora você já colocou o mundo em ordem. Agora eu já tô em ordem, mas deixa eu ver, eu não sei se eu consegui colocar o fundo. O fundo acho que não entrou, né, gente? Cadê ele sua bandeirinha, Fabiana? Amei, de coração. O fundo entrou, gente, ou não? Não, Fabi. Gente, o fundo... O meu também tá difícil aqui para entrar o fundo. Não tá muito bom, não. Deixa eu ver aqui, eu tô com alguns problemas de fundo, nem os fundos... Ah, o de Barilla deu um problema. Ó, ele tá meio tremido, funciona ou não? Funciona? Pode ser assim ou não? Ou tá esquisito? Pode ser? Seguimos assim? Seguimos assim. Bora. Então, o que simbora. Importa, Fabiana, é que você tá linda, trouxe um conteúdo maravilhoso, delicioso para nós, como as massas Barilla. Então, é isso que importa. Então, tá bom. Fabio, você sabe que você não conta, né? A sua opinião é a opinião de comadre, compadre, então não vale. Então... Gente, os fãs contam, os fãs são tudo na vida. Então, tá bom. Gente, obrigada. Obrigada aí pela oportunidade. Então, a gente está aqui, eu e a Dani, para só colocar aqui meu reloginho para a gente também não se perder no horário, já está rodando aqui. Obrigada pela oportunidade da gente contar um pouquinho aqui, contribuir com o evento, que está muito legal, a gente está acompanhando aí, parabéns até agora. Para falar de diversidade, então, a gente trouxe o caso da Barilla. Falar um pouquinho de mim rapidamente. Então, sou Fabiana Araújo, estou no marketing já há mais de 20 anos, e em Barilla completo aí 8 anos. Então, eu posso contar, efetivamente, acho que até pela experiência, né, de estar na companhia há bastante tempo, como foi, né, a trajetória da companhia também falando sobre a diversidade e inclusão. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Deixa vocês me ajudam, share screen. Eu vou compartilhar com som também. Share computer sound. E já vou entrar aqui, vamos ver se eu consigo. Me falem se vocês estão vendo a minha tela. Estão vendo? Sim. Legal, bacana. Então, gente, eu não sei se todo mundo conhece a Barilla, né? A Barilla é uma empresa de massas, molhos, é uma indústria de alimentos. Aqui no Brasil, a gente conhece muito como uma indústria de massas e molho, né? Mas é uma indústria italiana, massas, ela é líder mundial, já está presente no mundo há mais de 140 anos, praticamente, foi fundada em 1877, e é uma indústria familiar, né? Ela está hoje na sua 4ª geração, apesar de que tem, sim, um CEO na sua gestão. Mas ela tem aí, né, o que a gente brinca, o senhor Barilla, que está à frente, sim, do nome Barilla, assinando, né, ali a qualidade dos produtos.
O que a gente queria trazer, né? Então, a nossa ideia hoje é contar um pouco da nossa jornada focada mesmo na diversidade e inclusão. Então, aqui mostra, né, uma jornada que começou aí há 7 anos, começou lá em 2013, quando foi criado esse board de diversidade, né? Com a criação desse board, vejam que muitas coisas foram feitas. A diversidade para Barilla, ela começou com uma história sobre LGBTQ+, mas ela vai além, por isso que a gente até coloca como o tema da nossa apresentação, como dando luz à diversidade, né, as diferenças, porque a gente aborda realmente de uma forma muito ampla. Quando a gente criou esse board, a gente desceu, né, para toda a companhia uma nova política, e essa nova política, ela fazia com que todo mundo tivesse uma meta na sua, né, no seu escopo do ano, para efetivamente trabalhar a diversidade e inclusão. E a companhia realmente levou isso muito, muito seriamente, e aí começaram as atividades. Então, vejam que você considerar diversidade é considerar também a necessidade de uma flexibilidade de trabalho, porque as pessoas, elas têm realmente necessidades de uma adaptação de horário, né? Então, entrou a adaptação de vida, né? Então, entrou a questão do smart working, treinamento, coaching, você entende que existem pessoas que não estão ali no mesmo grau, ou que você, de repente, precisa flexibilizar um pouco na contratação, para você ter pessoas que precisam ter a contratação num cargo de trabalho, para poder ter o treinamento dentro da companhia, para poder depois crescer. A política do feedback, né? Então, o feedback a gente fala hoje está todo mundo mais maduro, inclusive isso começou em 2014, a gente está em 2020, antes o feedback era aquela coisa do feedback uma vez por ano, quando você vai falar com o seu chefe, né, para fazer avaliação de desempenho. Não, o feedback é diário, o feedback é você entender que você precisa conversar com o outro sobre coisas que te agradam ou não agradam, ou até pontos de melhoria, né, ideias, sugestões. Isso é um feedback, né, você falar com o outro, né, e com tudo isso, a companhia, ela promoveu, sim, um ambiente muito mais propício, né, muito mais fácil, muito mais amplo, muito mais simples para as pessoas conviverem, ao ponto da gente começar a receber o primeiro selo do Best Place to Work, atingindo o score máximo do Corporate Equality Index, focado no tema LGBT Equality. Então, a partir de 2016, todos os anos a gente começou a receber esse selo, focado nesse tema, né, e aí, a partir daí, a companhia entendeu que a empresa, ela estava pronta até mesmo para desenvolver trabalhos locais. O que seria isso? Criação mesmo de grupos, né, para desenvolver localmente discussões com os colaboradores, para que pudessem gerar conversas e ações locais, até ações independentes mesmo, um dos outros grupos, para que as ações ficassem até mais engajadas, os funcionários ficassem mais engajados, e isso entrasse mais mesmo na vida das pessoas, né? E aí começou a formação dos grupos que a gente chama de ERGs, ou grupos formados por colaboradores. Eu vou falar, inclusive, esse é o tema da nossa apresentação hoje, né? E aí depois a Barilla começou a fazer outras associações, como o caso da Parks, né, que é um grupo de empresas na Itália, focada também nessa questão de criar um ambiente propício, né, para que todo mundo possa ser quem é de verdade no ambiente de trabalho, muito focado na questão também LGBT. Criou, então, um grupo VOTE, que foi o primeiro grupo de funcionários, e esse grupo VOTE, ele hoje tem uma ampliação já em 4 países. Criamos o Grupo Respeito, né, que foi aqui o nosso grupo no Brasil em 2017. Veio depois o Recability, que é um projeto também na Itália para desenvolvimento de ações onde a gente leve mais acessibilidade para a cozinha, muito focado na questão de disabilities, né, de acessibilidade,
e aí a gente está falando de embalagens em braille, ou outras soluções que a gente consiga ter as pessoas trabalhando ou indo realmente cozinhando com os nossos produtos, soluções para cozinhar, né, na cozinha. E o último projeto, que está bem embrionário ainda, mas ele é um projeto muito bacana, é levar essa responsabilidade da diversidade para a nossa cadeia de suprimentos. Então, quando você fala de ter a diversidade, né, começando de dentro para fora, que foi todo esse trabalho que já foi feito até agora, estamos no momento de começar agora o quê? A levar isso para os nossos fornecedores, né? Então, é pedir e orientar e cobrar no futuro KPIs dos nossos fornecedores, da nossa cadeia, que eles também exerçam, né, toda essa ação focada em diversidade, né? Então, esse trabalho é bem interessante. É como se a gente criasse até uma consultoria, né, para os nossos fornecedores. Então, falando efetivamente do grupo de colaboradores, a gente começou em 2015, a gente tinha aí 3 grupos e 20 integrantes. Hoje a gente está falando de 2020, 14 grupos ao redor do mundo, cada um com escopo diferente e falando de mais de 1.000 pessoas trabalhando de forma voluntária, e esse é o mais legal do trabalho, são voluntários. Aqui são os escopos de atuação. Então, a gente passa por trabalho, né, o balanço de trabalho e vida, e aí quando a gente está nesse momento de pandemia, acho que esse é o momento mais forte, e esses grupos ajudaram muito, a gente pode até falar, a Dani vai comentar bastante isso, como que os grupos ajudaram muito, conversando e estando próximo dos funcionários, com ações e conversando mesmo com os funcionários, para ter esse balanço e esse apoio, né, igualdade de gênero, desenvolvimento feminino, e aí vem como a gente alavanca e suporta as mulheres dentro da companhia, que também é uma das metas da empresa, promover a acessibilidade, trabalhar com multiculturas. A Barilla está presente em mais de 100 países, e a gente tem trocas de pessoas vindo, né, de vários escritórios, constantemente. Então, a gente brinca que a gente exportou talentos já para Itália, Singapura, Estados Unidos. Então, a gente já recebeu muita gente aqui no Brasil também. Então, você tem um intercâmbio, né, de uma convivência de culturas diferentes muito grandes, e isso é necessário. Raça e etnia, né, isso nunca foi tão falado quanto nos últimos tempos. Gerações, isso é muito forte, né, inclusive quando você fala na Itália, a gente tem uma população até mais, vou chamar idosa, mas você tem um contraste de gerações, às vezes, muito grande lá, e isso é legal, é um grupo é o grupo Young, né, que ele é formado para falar justamente sobre esse embate de gerações que normalmente acontece, e LGBTQI+, né, que esse foi um dos escopos mais falados desde o começo. As metas, né, desde 2017, a Barilla sempre teve as suas metas alinhadas com a ODS, renovadas a cada 10 anos, renovou agora, né, validou em 2020, renovou para 2030, e aqui eu fiz um recorte só do nosso relatório, né, onde a gente tem ali as metas, onde a gente fala muito sobre bem-estar das pessoas e animais, tem a linha diversidade e inclusão bem específica, e onde eu fiz o recorte das 4 ODS, né, que fala sobre igualdade de gênero, a redução das desigualdades, paz e justiça, né, e strong institutions aqui, e o partnership from the goals. Então, esses são os 4 que estão bem relacionados com o diversity and inclusion. Depois a gente tem os direitos humanos, né, o cuidado com as comunidades locais e regionais e o cuidado com as pessoas. Então, vejam que para a gente, quando a gente fala realmente de diversidade e inclusão ou cuidado com as pessoas, a gente pega praticamente, a gente cobre todas as ODS, né, de uma maneira muito ampla. E aqui alguns exemplos das palestras, eventos e voluntariados que a gente faz. Então, a gente vai com palestras, né, para dentro da empresa, a gente leva, né, a gente tem uma parceria muito forte com o David Mixner,
O David Mixner, para quem não conhece, vale a pena conhecer, ele foi um dos grandes orientadores da Barilla no começo do trabalho, do projeto, da formação desse board, que deu o pontapé inicial aí com o trabalho, principalmente focado na questão de LGBT. Aqui uma foto bacana do time indo para a Pride de Milano. A gente também, recentemente, fez voluntariado também em campos de refugiados, levando também almoços e treinos para a fábrica, então levando essas informações, esse aqui é lá nos Estados Unidos, e também uma outra questão bacana é com relação à vivência. Essa aqui é uma vivência que a gente fez numa rede da Esselunga, lá na Itália, onde uma pessoa não cadeirante, ela fazia essa vivência numa loja da Esselunga para entender qual era o impacto, né, de você entrar numa loja não preparada para você. Então, não preparada para um cadeirante, né? Então, como que o Esselunga precisava alterar ou ajustar toda uma estrutura de loja para receber e atender bem um cadeirante. E assim vai, né? Assim, são inúmeras as ações, eu não consegui trazer todas, mas são muitas as ações realizadas pelas ERGs. E aí a gente vem com o Grupo Respeito, né? O Grupo Respeito é o nosso grupo aqui, a gente trabalha com 4 escopos: LGBTQI+, acessibilidade, raça, etnia e igualdade de gênero. E aqui, gente, qual que é o legal do nosso grupo? Nós somos o 4º grupo a ser fundado em 2017, a gente começou com 3 pessoas, e o que mais surpreendeu, acho que, né, o grupo, assim, o que eu acho que é legal passar até como exemplo, é que a gente, no Brasil, hoje, nós temos 46 pessoas, 46 funcionários, né? A Barilla, ao redor do mundo, são 8.000 funcionários. Nós somos, a gente brinca que é um pequeno, grande gigante, né? Mas a gente mostrou que é possível fazer um trabalho de diversidade e inclusão, focado em voluntariado, quando você acredita que é possível, né? Então, a gente viu aí a questão do propósito, e a companhia, sim, ela tem esse propósito, ela acredita que é o certo a ser feito, ela tem um posicionamento muito claro com relação a isso, e ter hoje, né, passar de 3 integrantes hoje para 12 integrantes, na verdade, a gente deve estar aí com 13, porque a gente teve recentemente mais uma pessoa querendo entrar no grupo. Então, não deu tempo nem de atualizar a apresentação, mas o que a gente sente é um time extremamente engajado, um time que tem vontade de participar, porque é um time que vê valor nas conversas, nas reuniões, nas apresentações, nos eventos, e que pena que a gente não está indo para os eventos e nos voluntariados e nas ações, porque cada conversa a gente volta, né, diferente, a gente volta com alguma ação tocada, a gente sente que alguma coisa mudou na gente. Então, assim, é gostoso, é bom, é rico, vale muito a pena, né? A gente parece meio, como é que fala, chavão falar, né, que a gente dá o presente, mas quem recebe o presente somos nós, mas é de verdade, e a gente faz de coração, né? Então, assim, a gente acaba servindo até de modelo para as outras ERGs, para mostrar que dá para fazer, né, com uma estrutura pequena. E agora com um monte de braço como esse, ainda mais, né? Aqui são os nossos principais parceiros, não vou entrar em todos eles, a gente tem um eterno agradecimento a todos. Agora, na pandemia, a gente precisou reduzir muita coisa, né, pelo menos também por conta de não ter o contato, não sair, etc. e tal, mas a gente focou na Casa Florescer, que a gente é uma casa, né, que apoia 30 mulheres trans para a recuperação, né, a questão corporal, mental, e para poder retomar a vida social. A Gastronomia Periférica, que é na verdade, é uma empresa social que desenvolve pessoas através da gastronomia. A gente acredita que a gastronomia, ela é fantástica, ela muda realmente, ela transforma vidas, né? E a ideia é profissionalizar pessoas mesmo, para poder
entrar no mercado de trabalho, e a Santa Casa, que nesse momento de pandemia foi realmente, aliás, como todos os profissionais de saúde, que a gente tem eterno agradecimento aí, a gente contribuiu aí com 28 toneladas, além de outros parceiros que a gente acabou não listando, mas esses foram os principais, que a gente também focado no segmento de alimentos, foi também a forma como a gente viu para contribuir nesse momento, né? E aqui eu queria passar um vídeo da nossa trajetória. Aliás, eu acho que eu vou passar o vídeo, Dani, porque a gente está com um tempo bem estourado, e eu vou passar para você a minha fala, porque senão a gente vai estourar muito com o nosso evento. Pode ser? Pode sim, Fabi. Então, vamos lá, Dani, eu vou deixar mutado aqui o meu. Depois a gente passa o vídeo se der Depois tempo, a gente vê se der tempo, exatamente. Tá, antes de começar aqui minha fala, só queria agradecer rapidinho o professor Fábio, né, pelo convite, né, da gente estar aqui falando. A Barilla está podendo colocar aqui um pouquinho do nosso trabalho, e dizer que eu amei o seu fundo de tela, tá, principalmente a bandeirinha da sua mesa. Eu sou a Daniela Cortez, eu sou responsável pelo RH da Barilla. Como a Fabi já falou, a gente é um time pequeno, mas a gente tem bastante coisa aqui para mostrar, né? Então eu vou rapidinho, porque eu também estou anotando aqui o tempo, eu vi que a gente já está quase estourando. Então, aqui, desde o início da nossa jornada lá, que a Fabi iniciou aí comentando, a gente teve uma meta que foi colocada para a igualdade de gênero na liderança em todas as unidades da Barilla, tá? E globalmente falando, hoje a gente tem 36% de mulheres na liderança, né? E no Brasil, hoje a gente já está com 50%. Opa, não mudou ainda, Fabi. Isso. No Brasil, hoje a gente já tem 50-50. Então, a gente, né, já conseguiu aí melhorar até a meta, que era de 40%, né, globalmente, a gente já está com 50%, já superamos a meta. Pode passar, Fabi. A gente iniciou também a implementação, né, aos poucos, então, a diversidade veio melhorando os nossos processos, né, e no início desse ano, a gente começou a fazer um processo seletivo diferente, a gente fez o processo seletivo às cegas, né? Como é que foi isso? A ideia era retirar todos os viés inconscientes que cada um poderia ter ao realizar a entrevista. Então, durante a entrevista, todos os candidatos tinham o mesmo nome, né? Por exemplo, Ariel 1, Ariel 2, Ariel 3, todos tinham o mesmo nome, e as pessoas que estavam entrevistando não sabiam nada sobre essa pessoa, né? Não sabiam de onde ela era, nem onde ela estudou, só sabiam as qualificações daquela pessoa mesmo. Então, a gente fez 2 processos e foi um verdadeiro sucesso. Os entrevistados e os entrevistadores adoraram participar, né, desse processo seletivo, e nós também ficamos muito felizes com o resultado. Tanto que a gente vai continuar para os próximos, tá? Pode passar. A gente iniciou também a implementação da igualdade salarial em todo mundo da Barilla, globalmente falando. Ou seja, a cada 1 minuto de trabalho, no mesmo escopo de trabalho, será garantida a mesma remuneração, independente da cor, do sexo, da idade. Então, a gente já começou também esse trabalho. E agora eu vou mostrar para vocês algumas ações que a gente fez durante a pandemia, né, mesmo estando dentro de casa. Então, com o início da quarentena, as pessoas passaram a ter medo de doar sangue, né? E como muitos, né, de vocês devem saber, os níveis de banco de sangue no Brasil todo ficaram muito abaixo do normal. Então, a gente fez uma campanha interna com os nossos colaboradores e os promotores para que a gente pudesse ajudar a subir essa média, e a campanha foi um sucesso. Para manter o contato com o time, a gente passou a fazer algumas sessões de cinemas virtuais, digamos assim, né? De 40 minutos e depois abrir para discussões. E aí, a cada mês, com um tema diferente. Então, em maio, a gente falou sobre racismo, em junho, sobre LGBTQI+, em julho,
sobre relacionamentos abusivos. Em agosto, uma entrevista sobre uma drag queen. Em setembro, sobre diversos tipos de desigualdade. Em outubro, igualdade de gênero, e agora em novembro, em como se colocar no lugar do outro, mais focado em deficiência, né? Sempre dentro dos nossos escopos e de tudo que está acontecendo, né, no Brasil. E para engajar o time, como a Fabi comentou, nós focamos em algumas atividades, pensando sempre na saúde mental do colaborador, né? Ficamos próximos deles e sempre à disposição para quem precisar conversar, porque não é fácil ficar sozinho dentro de casa, isso a gente sabe. Então, a gente fizemos happy hours virtuais, atividades de cozinhar com os colaboradores, seus familiares, envolvendo os pets, como vocês podem ver. Continuamos com a nossa ginástica laboral, através virtualmente falando. E, por último, mas não menos importante, né? Durante a pandemia, a gente conquistou 2 importantes prêmios, né? O Great Place to Work, com uma ótima pontuação de 96%, e o Selo Municipal de Direitos Humanos, com o tema LGBTI+, de novo, pelo 3º ano consecutivo, né, que a gente recebe. Então, a gente ficou bem feliz com esses 2 resultados, né, e pensando durante a pandemia, dentro de todo esse 2020 que foi tão conturbado. E a gente queria, então, finalizar nossa apresentação, deixando aqui o nosso contato, para quem quiser conversar com a gente, mandar mensagem, ou até começar algo focado em diversidade, porque um dos nossos escopos também do Grupo Respeito é auxiliar quem quer iniciar a diversidade dentro da companhia. Então, fica aqui o nosso contato. Quem quiser, então, conversar com a gente fica à disposição. Obrigada de novo, gente. Obrigado, Fabiana. Obrigado, Daniela. O case da Barilla, ele é sensacional, eu acompanho já há um tempo. Eu vou destacar um item que a Barilla, internacionalmente, desde 2014, é sucessivamente, a cada ano, premiada como uma das empresas mais inclusivas do mundo. Eu acompanho esse caso e já dou a notícia aqui de primeira mão para a Fabiana e para a Daniela. No início do ano que vem, a gente já vai ter isso publicado num livro que vai sair quentinho sobre cultura do cancelamento e as marcas que souberam, né, administrar e aprender com isso. Então, conforme prometido, já vai sair. O ano passado, eu, lá na SPM, sou professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing, tive o grande prazer, junto com todos os meus amigos e amigas da SPM, contar com o apoio da Barilla, uma série de ações, né, do Respect Summit, que foi até internacional, e nós podemos oferecer oficinas de autoestima e empregabilidade totalmente gratuita para 132 pessoas trans e travestis que tiveram essa oportunidade pela primeira vez. Estou gostando muito desse painel, porque quando a gente fala de diversidade, quando aparece na comunicação, o público sempre desconfia e pensa, será que isso é tudo verdade? Como que é lá internamente? E por isso agora a gente também tem aí para nos enriquecer bastante a Juliana Mioto, da Johnson & Johnson. Que legal, Juliana. Muito obrigado por ter você aqui conosco e podendo compartilhar. Legal, eu que agradeço. Vocês me escutam bem? Tudo certinho? Tá bom. Pessoal, muito obrigada pelo convite mais uma vez, em nome da Johnson, né? A Rosimeire Franco está aqui, a gente vai fazer juntas essa conversa, esse bate-papo com vocês. Legal, Rose. Então, eu sou Juliana Mioto, eu sou líder da área de ciência de consumidor da Johnson & Johnson, dentro da área de R&D para a América Latina. Aí, Rose, se quiser. Eu sou a Rosimeire, eu sou de R&D também, eu sou responsável pelo desenvolvimento de produtos faciais, cosméticos faciais e protetores solares para a América Latina e para o mundo, porque a Johnson é líder em proteção solar aqui na América Latina, a gente tem toda uma expertise e a gente atende diversas marcas para essas categorias, tá bom? Vai lá, Ju. É isso aí, deixa eu dividir a minha tela. Deixa eu share share, ok. Vamos ver se vai.
Certinho. Vocês estão vendo? Sim. Tá. Só coloca no modo apresentação, Ju. Eu vou pôr, já vou pôr já. Eu já pus, não tá... Ah, agora foi, né? Vocês estão vendo? Tá bom. Pessoal, então, eu vou trazer, então, eu vou começar essa apresentação, a Rose está aqui para completar as informações, enfim. Então, hoje eu vou contar um pouquinho para vocês da Johnson e o que é, né, diversidade para Johnson & Johnson e alguns exemplos. Então, a Johnson é a maior e mais diversificada empresa de saúde e bem-estar do mundo. Tem 3 grandes companhias, então, a Consumer Health, que é a Johnson & Johnson Consumer Health, que é a empresa, a estrutura de bens de consumo, que é através dela, né, através dos produtos da Consumer Health, que atingimos milhões de casas e lares dos brasileiros e de consumidores no mundo, com os produtos de higiene oral, cuidados para a pele de bebê, febre, dor, enfim, são as marcas que conhecemos bastante no nosso dia a dia. A Janssen, que é a empresa do setor farmacêutico, que aí é responsável pelo desenvolvimento e inovação de fármacos, de medicamentos, em diversas áreas, imunologia, enfim, oncologia, vacinas também, então é a empresa que está trabalhando no desenvolvimento para a vacina do Covid também nesse momento, com grandes avanços, e a Johnson & Johnson Medical Devices, que é a companhia que cuida do setor médico hospitalar, que traz, então, produtos diversos para ortopedia, para suporte aos profissionais de saúde, em áreas cirúrgicas, diagnósticos, diabetes, entre outros. Tá? Estamos presentes em 175 países, impactamos mais de 1 bilhão de pessoas diariamente, e são mais de 132 mil colaboradores no mundo, com mais de 6 mil no Brasil. E agora, então, o que é diversidade e inclusion na Johnson & Johnson? Esse tema para Johnson é algo que está no nosso DNA, nasceu com a Johnson. É parte central da nossa cultura, da cultura da organização dessas 3 empresas que eu comentei agora. É parte do nosso credo. O nosso credo é um compilado de valores que a Johnson tem e que nasceu em 1943 e até hoje guia e norteia todas as discussões e as decisões da Johnson & Johnson. Então, realmente, aqui é um exemplo para mostrar que isso é algo que nasceu com a empresa desde a sua fundação. Então, na fundação da empresa eram 18 colaboradores, 14 colaboradores, nos quais 8 eram mulheres. Então, desde sempre, né, eu posso dizer que é algo que vem realmente no DNA da companhia, e é uma riqueza que entendemos que essa diversidade de público, de mindset, de idade, de sexo, de raça, enfim, de experiências vividas, é a grande riqueza que nos permite conectar melhor através dos nossos desenvolvimentos com os nossos consumidores, para cuidar da saúde e bem-estar de todos no mundo. E aqui eu trouxe alguns exemplos, né, com muito orgulho que a Johnson traz alguns reconhecimentos, e assim, mais do que isso, do que o reconhecimento, é ver que mesmo num momento tão conturbado que estamos vivendo, né, nessa pandemia, ainda assim esse propósito e esse compromisso não se perdeu e continua muito vivo dentro da companhia, na vida dos seus colaboradores e norteando todas as definições e as discussões da empresa. Então, aqui tem alguns exemplos de alguns reconhecimentos que tivemos, então, dentro do Great Place to Work, em Melhores Empresas para Trabalhar. É o 2º ano consecutivo que a Johnson fica em primeiro lugar nesse quesito de melhor empresa de grande porte para trabalhar, para as mulheres trabalharem. Estamos no ranking das 10 melhores para a comunidade LGBTQI+, e agora também entrando no ranking de etno-racial. Então, realmente, é uma forma de reconhecimento e é com muito orgulho que a gente confirma todas essas atuações da Johnson. Ô, Ju, deixa eu adicionar um Sim, dado aqui favor. sobre Great Place to Work para mulheres, né? Dentro do R&D, que é a área que a gente faz parte, tanto eu quanto a Ju, aqui no Brasil, o nosso R&D tem 68% de mulheres e 32% de homens, das quais 87% dos líderes são mulheres. Então, é com bastante orgulho mesmo que a gente fala de inclusão, né, e de Great Place to Work para mulheres.
Ótimo, Rose, obrigada. E assim, apesar da gente ter todo esse caminho, esse conhecimento, ter nascido, né, com esse propósito, nós estamos abertos sempre a ouvir e a aprender cada vez mais, e ouvir, acompanhar as novas discussões, e propor, e ajustar, e retrabalhar, e reconstruir se necessário. Então, também essa é uma postura muito importante para a Johnson, de acompanhar as discussões atuais. E aqui eu vou mostrar um pouquinho de como isso acontece na prática. Então, tem diversas discussões políticas, inclusive, né, várias iniciativas, mas eu vou mostrar algumas delas. Então, aqui eu vou apresentar os grupos de afinidade existentes dentro da Johnson. São grupos feitos de colaboradores de atuação voluntária. Então, são colaboradores que, além de incluir o seu compromisso de diversidade e inclusão no seu dia a dia, também se abrem, né, para contribuir nesses grupos e fomentar essa discussão, trazer aprendizado e realmente promover cada vez mais essa cultura e atualização dentro da empresa. O primeiro deles foi o Women Leadership Inclusion, que foi o WLI, que está aqui na tela, e cujo objetivo era oferecer as ferramentas e os recursos necessários para facilitar a atuação da mulher no ambiente profissional e até pessoal. Foi há mais de 25 anos que isso aconteceu, e ele deu tão certo que depois disso outros foram construídos. Então tem o Sou Afro, que tem o objetivo de promover a conscientização e a educação sobre o tema racial na Johnson, com vários pilares. O Open and Out, que com o objetivo de promover esse ambiente respeitoso e inclusivo, para que as pessoas se sintam sempre parte e bem acolhidas, quando a gente fala do público LGBTQIA+. O ADA, que aqui está falando bastante de saúde mental, de especificidades, né, das pessoas, de algumas condições diversas, e também o pilar de autismo. E um outro grupo de afinidade, que é o Generation Now, que trata, então, das diferenças entre as gerações, onde o objetivo é realmente renovar a Johnson do ponto de vista de gerações e novas experiências e novos mindsets, e mostrar como isso só se tem ganho de riqueza com diferentes gerações atuando. Eu não está aqui, mas eu também quero adicionar 2 outros exemplos, como que estão acontecendo na prática. Então, este ano a Johnson isentou a obrigatoriedade do inglês para o processo de estagiário e algumas posições de trainee. Então, é algo que tenho muito orgulho assim, de ver, eu participei de alguns, então é muito legal de ver o quanto isso abriu de oportunidade para muitas pessoas a mais, né? E também um outro exemplo que eu gostaria de trazer são os treinamentos para os colaboradores relacionados ao viés inconsciente. Então, eu vi que até foi parte da apresentação anterior também, acho que é bem importante mesmo, é um conceito muito interessante, importante, de como desconstruirmos, né, derrubarmos esses mitos por trás de gênero e como nós somos, então, preparados para que esses vieses inconscientes não aconteçam. E o que mais está no DNA da Johnson, né? Acho que aqui não tem muita dúvida, inovação. A Johnson & Johnson foi pioneira, é pioneira, né? E aqui alguns exemplos de categorias no Brasil. Então, foi o primeiro lançamento, por exemplo, o primeiro absorvente descartável com a marca Modis, grandes inovações em agulhas e suturas dentro daquela área médico-hospitalar que eu comentei, primeiro anticoncepcional no Brasil, primeiro protetor solar. Então, com certeza, a Johnson está sempre inovando, trazendo novas tecnologias, enfim, novos produtos, sempre para cuidar da saúde e bem-estar dos consumidores ao redor do mundo. E o que está ligado a isso, e é muito natural do nosso processo de desenvolvimento, é trazer a voz do consumidor para o centro. Então, é assim que a gente faz os nossos desenvolvimentos, a gente escuta o nosso consumidor, o nosso público, no end-to-end, né, do início ao fim do nosso processo, desde necessidades de conectar para descobrir, para entender necessidades ainda não cobertas ou ainda não idealmente cobertas, entender as suas necessidades, as suas preferências, insights, comprovação dos benefícios e
também desempenhos dos produtos em desenvolvimento, escolhas de protótipo, fortalezas e fraquezas dos nossos produtos em desenvolvimento. Também acompanhamos pós-lançamento, porque, né, aqui está um pouco do modelo do Test and Learn, onde a gente realmente acredita que sempre precisamos olhar para o que está acontecendo, a gente lança e a gente aprende, a gente está aberto a construir e a ajustar, se necessário, e como melhor comunicar a nossa ciência, né? Então, a Johnson não tem dúvida, assim, em relação à ciência, à qualidade, à segurança dos seus produtos, e como é que eu conto da melhor forma essa história, para que o consumidor que está precisando desse produto o encontre e o reconheça. E isso é o que nos move. Eu até trouxe aqui também, aqui embaixo, os grupos de afinidade, porque acho é algo que tem acontecido e tem agregado um valor imenso nos nossos desenvolvimentos. Então, além de ouvir o consumidor, a gente também tem se beneficiado da colaboração desses grupos que têm tanto entendimento sobre esses temas de diversidade durante o nosso processo. E como é que a gente faz isso? Como nós ouvimos, né? Então, através de diversos tipos de metodologias qualitativas, quantissensoriais, neurociência, o que for mais adequado para aquela dúvida que a gente tem, através de parceiros externos, como a Qualibest, por exemplo, é um dos grandes nossos parceiros, e internos. E aqui eu queria aproveitar para contar um pouco para vocês do Consumer Experience Center, que é um parceiro interno. O CEXI, ele foi fundado no fim de 2018, em São José dos Campos, dentro da fábrica, né, de São José, do site, desculpa, de São José, e é um claro exemplo, é um prédio, uma estrutura apropriada para ouvirmos o consumidor, para fazermos uma maior proximidade e frequência dos cientistas que estão num prédio ao lado. Então, ao lado desse CEXI, na verdade, o CEXI foi construído ao lado do grande centro de pesquisa e desenvolvimento da Johnson, onde tem esses pesquisadores que a Rose comentou, né, que desenvolvem para a região ou até para o mundo, e esse centro ele permitiu essa interação com uma agilidade e uma natureza, tornando esse processo muito orgânico, onde os desenvolvedores estão ali formulando, conhecendo seus produtos, criando e rapidamente, de uma forma muito ágil, mostra para os consumidores, recebe os seus feedbacks, os seus inputs, entende um pouco mais o que tem que ser ajustado. Aqui tem algumas fotos mostrando aqui a parte externa, né, a frente, que está para a Dutra, e aqui tem algumas salas, então as salas de grupo de discussão, onde a gente escuta, traz o consumidor para ouvi-los. Aqui é a sala atrás do espelho, onde cabe uma gama bem grande de pesquisadores, de pessoas interessadas em ouvir diretamente, mostrar seus protótipos. Aqui é uma das salas de observação. Algumas salas também, esse centro, ele faz estudos de consumidor e estudos clínicos de eficácia. Então, tem algumas salas também bem preparadas, com todo o controle necessário de luminosidade, enfim, para fazer esse tipo de produto, de testes. E é claro que ter uma estrutura dessa só confirma, né, o investimento, os esforços dedicados da Johnson & Johnson para a ciência no Brasil. Esse é o 3º centro no mundo, temos um nos Estados Unidos e um na França, e é o 1º no Brasil. Então, mais do que nunca, acho que só reforça esse compromisso, enfim, é com muita satisfação que a gente apresenta. Hoje, né, devido à pandemia, ele tem operado virtualmente. São mais de, um dado legal que eu capturei aqui, eles são mais de, até hoje, então, nesses 2 anos que ele está completando agora esse mês, foram mais de 3 mil pessoas, né, participantes, passando por ali. E agora eu vou contar um caso de sucesso para exemplificar um pouquinho de tudo isso que a gente falou. Inovação, consumidor e diversidade. Então, a necessidade aqui era realmente desenvolver um produto de proteção solar com eficácia, com qualidade, para diferentes tonalidades de pele, incluindo pele negra, e também para pele oleosa. O grande desafio é esse, né? Como é que eu chego nessa fórmula ideal, que eu garanto qualidade, eficácia, segurança e atendendo essas necessidades do consumidor. E a melhor forma é essa. De novo, como eu já comentei até agora, que é algo que está muito orgânico no nosso processo, então trazer o consumidor para o centro e ouvi-lo. Como é que a gente fez isso? Neste
caso em específico, eu vou me aprofundar, né, tem, como eu disse, inúmeras formas, mas aqui eu vou entrar, a forma como a gente fez foi realmente através de um estudo qualitativo, uma metodologia muito tradicional, que é um grupo de discussão, no CIEXI, o que realmente favoreceu essa agilidade, essa troca de conhecimento. Então, trouxemos consumidoras, e aqui foi bastante, a gente tinha um objetivo muito claro de ouvir consumidoras de pele negra e pele oleosa, para nos aprofundarmos nas suas necessidades, nas suas especificidades, nos seus anseios, quais são as questões importantes para melhor conectar com essa consumidora. É sabido que pode parecer simples, mas hoje não é tão simples assim esse recrutamento. Embora, né, no Brasil a gente sabe que temos aqui a maioria de pele negra, mas infelizmente hoje nem todos os painéis refletem essa realidade da melhor forma, e o recrutamento ele não é único, né, só a questão de tipo de pele, enfim, tem outras questões também demográficas, de hábito de consumo, enfim, foi sim, eu diria, um desafio, mas um desafio com um sucesso enorme, a gente conseguiu. As contribuições foram incríveis, os protótipos foram ajustados de acordo com essas expectativas de uma forma muito ágil, e agora a Rose vai trazer no que resultou tudo isso. Rose, se puder, por favor. Vamos lá, então. Então, agora é como a gente leva tudo isso que a gente falou de diversidade interna, tudo que esses valores que a gente tem dentro da companhia, como é que a gente coloca isso para fora, né? Aquilo que a gente tem de bom dentro de casa, a gente tem que levar para fora também, e a melhor forma de fazer isso é através das nossas marcas e de como a gente chega até os nossos consumidores. E a gente escolheu esse case de Neutrogena porque tem tudo a ver com a marca, né? É uma marca que está nas redes sociais, é uma marca que influencia as novas gerações e que traz informação e que traz inclusão também. Essa não é a única linha, não são os únicos produtos de Neutrogena focado em inclusão, mas aqui a gente vai focar nesse porque é o nosso mais novo sucesso, aí o nosso mais novo caso de sucesso. E como a Ju disse, foi um produto todo desenvolvido com a participação de consumidoras de pele negra, para a gente entender as necessidades, entender as especificidades. E aí a gente conseguiu fazer ajuste de protótipo ouvindo as opiniões, e o desenvolvimento desse produto foi todo pensado em termos de ingredientes, em termos de composição, como que a gente ia atingir e chegar na melhor fórmula possível para atender as necessidades dessas consumidoras. Então, falando um pouquinho do desenho de fórmula, né, para ser o mais inclusivo possível, mas não sei se todo mundo sabe, mas nessa categoria, quase 90% das consumidoras brasileiras se auto-intitulam com pele oleosa. Então, pele oleosa é uma realidade, seria a primeira necessidade que a gente deveria direcionar ou deveria focar para esse produto, inclusive para as pessoas de pele negra, que é onde a oleosidade incomoda bastante. Aquele brilho na pele, aquela oleosidade o dia inteiro. Então, focar o desenvolvimento, desenhar a formulação com ingredientes que fossem capazes de diminuir essa oleosidade ao longo do dia era a primeira demanda. E deu super certo, porque a gente conseguiu chegar em 12 horas de controle de oleosidade e de efeito mate, que tira aquele brilho que tanto incomoda ao longo do dia. Foi super bacana, porque nesse painel que a Ju comentou, as pessoas usaram o produto e não acreditaram que era um FPS 70, porque o FPS sendo muito alto, o sensorial, a estética fica prejudicada. Então, no começo, nos primeiros painéis, não estava atendendo ainda. A gente teve que fazer ajustes na formulação através do painel de consumidoras, ouvindo a consumidora, para chegar nesse sensorial agradável que atendia às necessidades, né? Então, isso foi super, super bacana também. E a alta proteção, porque se engana quem pensa que quem tem pele negra não precisa de proteção solar, muito pelo contrário, precisa e muito. O sol, ele é danoso para todos os tipos de pele, ele é igualmente danoso para todo mundo, e a gente acredita que educação em proteção solar, conscientização, ofertas de produto, tem que existir para todo mundo, né? E um dos grandes desconfortos e reclamações de quem tem a pele negra são manchas solares, manchas causadas pelo sol. Então, a proteção solar é extremamente importante. Por isso, esse produto também tem tecnologia, ativos que atuam em diferentes frentes, né? Falei da oleosidade, manchas também, manchas solares, e principalmente a alta proteção e cobertura para atender as necessidades aí de uma pele tão específica que a gente está aprendendo, a gente quer continuar aprendendo,
Eu acho que não existe a oferta perfeita, existe aquilo que a gente tenta, como a Ju disse, coloca no mercado, ouve a consumidora, volta para trás, e a gente, né, fazendo um lançamento, a nossa base de dados vai ser muito maior, a gente aprende, e é uma marca que está aí, como eu disse, influenciando as novas gerações, e a gente quer, sim, ser cada vez mais inclusivos, né? Acho que é isso, Ju. Obrigada, Rose. Pessoal, é isso. Eu vou parar de dividir. Obrigada pela oportunidade. Ok, Juliana. Juliana e Rose, muito obrigado. Eu não posso deixar de destacar que a Johnson é uma das empresas que mais entendem das brasileiras e dos brasileiros. Eu comecei a minha carreira não na Johnson, mas passando pela Johnson, lá na década de 80, eu estava começando na área de pesquisa, a Johnson já era mega inovadora e fazia as home visits, né, que eram imersões nas casas dos consumidores e consumidoras. E que imersão é essa? Né? Não é imersão no Leblon, Ipanema, no Jardim, era imersão na periferia. E eu ia nas casas das consumidoras, acompanhava o consumo de alguns produtos, né, que tinham trocas ou tinha uso doméstico. E daí, Juliana, você estava falando, né, que a Johnson traz o consumidor para o centro, eu até vou ter que pontuar. Na verdade, o consumidor sempre esteve no centro, né, na Johnson. Acho que é ele que traz vocês. Eu acho também. Eu acho também, Fábio. Né? E legal. Isso é muito importante a gente reforçar para o pessoal aqui que está nos acompanhando, né? Como eu disse, né? Tanto o caso Barilla como aí o case que vocês apresentaram são duas empresas, né, que, independente dos cases de produto, estão trabalhando ativamente na inclusão de empregabilidade para os grupos, então, excluídos. Isso é um impacto social e um impacto econômico, faz o país crescer. Se a gente tem pessoas que, por conta do que elas não conseguem emprego, elas são excluídas, a economia também não cresce. Então, quanto isso é importante. A Juliana também comentou a respeito, né, que recentemente vocês aboliram o inglês, e eu já tomo a liberdade para falar por vocês, tá? Que isso não significa baixar a régua, baixar o de jeito nenhum. De jeito nenhum. Isso, na verdade, é aceitar um desafio, administrar a realidade do país, até porque quando essas pessoas estão na empresa, elas também são estimuladas, né, a darem conta desse gap, e elas correm, vão atrás, eu acho que até... É dar oportunidade, né? Exatamente, eu acho que até acaba fazendo subir a régua, né, na empresa. Com certeza, Fábio. Olha com certeza, só. eu acho que tem os comportamentos, né, de cada um que compram e que estão afim, e a Johnson está apostando sim nessas pessoas que têm esse interesse, com certeza. Olha, nós já estouramos um tempo, não estouramos não, deu o nosso tempo, mas eu, como sou transgressor e desobediente, eu vou tomar só 2 minutinhos do tempo do próximo módulo, peço licença, e daí eu vou jogar essa pergunta aqui que eu recebi, tanto para a Barilla quanto para vocês da Johnson, que é uma pergunta super rica, que eu acho que vale muito a pena, que é se vocês têm atualmente algum indicador que vai mostrando a inclusão ou de jovens, ou de pessoas mais idosas, ou de pessoas pretas, ou das pessoas LGBTs, se nesse trabalho que vocês têm de inclusão de diversidade, ou se vocês estão contando com alguma métrica. Uhum. Posso começar, que eu já estou com o microfone aberto? Sim, Fábio, na verdade, acho que esses exemplos que eu trouxe até, que eu apresentei, de reconhecimentos, né, já são, nós entendemos que já são, sim, uma métrica, um reconhecimento da sociedade em relação ao que está sendo feito. Teve também um destaque no Guia Exame de Diversidade em 2019, que aconteceu, envolvendo grandes empresas e trazendo o assunto gênero
e racial, então isso também não deixa de ser uma métrica para a gente. Agora, pensando no público interno, agora em outubro, teve um evento enorme sobre o assunto diversidade e inclusão com colaboradores, tinha mais de 600 pessoas virtualmente, obviamente, e o engajamento sobre os temas, ele é só crescente, é incrível. Então, acho que assim, esses são alguns que agora eu tenho mapeado. Rose, se você quiser agregar, fica à vontade, mas essas são algumas métricas que, obviamente, tem outras que a Johnson acompanha, mas eu não tenho todos os detalhes em termos de números, enfim. Mas acho que essas são boas métricas de entregas, né? Onde a gente consegue medir, principalmente quando tem o reconhecimento. E, inclusive, são programas globais também. A gente tem os adaptados aqui para a América Latina, tem algumas necessidades aqui, mas são programas globais. E é isso, é como a Ju disse, é crescente, chegou para ficar e não tem mais volta. Que bom que é assim, né? E que bom que tem sido assim dentro da companhia. Os próprios colaboradores se juntando pelos grupos de afinidade, promovendo eventos para multiplicar a mensagem para todo mundo. A gente tem um programa muito legal que a Ju não falou, que é o Mentoring Reverso. São pessoas mais jovens que viram os mentores das pessoas mais antigas de companhia. Isso tem sido incrível, porque mesmo dentro dos programas de diversidade e inclusão, de open and out e tudo mais, quando essas pessoas se misturam e começam a fazer mentoria reversa para quem está há mais tempo na companhia, os bias que a gente tem, né, esses preconceitos que estão dentro da gente, que muitas vezes a gente nem sabe, eles vão se dissolvendo. Então, essa multiplicação de comunicação e de mensagem não são só programas, mas tem feito muito parte da cultura e da abertura com que cada pessoa dentro da companhia e os colaboradores, por livre e espontânea vontade, têm disseminado dentro da empresa. E fora, né? E fora. Legal. No caso da Barilla, a gente hoje, quando fala de metas, a nossa meta principal está com relação à igualdade de gênero, né? Então, a gente até trouxe aqui na apresentação, então a gente se preocupa muito com a quantidade mesmo, né, de percentual de mulheres hoje, tanto no pool de talentos quanto na liderança. Então, isso é controlado mesmo e acompanhado. Quando a gente fala com relação a negros, jovens, idosos, etc. e tal, a preocupação maior, assim, até foi feito recentemente, se não me engano, uma pesquisa para ver idades, mas foi mais com relação a entender um pouco o cenário da companhia. Foi feito, se não me engano, na Itália. Por quê? Porque tem uma das ERGs, como eu comentei, que é a Young, porque lá é uma questão. Então, aonde você tem os grupos, né, de colaboradores que têm essa questão, né, por exemplo, se a questão é com relação às gerações, aí sim tem uma medição local para entender. Mas a companhia, ela não está, no momento, preocupada em fazer essa medição. A preocupação é criar esse ambiente para que as pessoas se sintam efetivamente livres para se expressar e até chegar e falar, abrir, né, ou se expressar. Essa é a maior preocupação da companhia, ultimamente. Então, a gente não está numa preocupação de fazer nenhum controle ou fazer nenhuma contagem nesse momento. Mas, sim, quando você tem uma questão que é de alguma ERG, alguma questão assim, aí você tem localmente, se necessário, alguma contagem, algum acompanhamento. Mas não existe um direcionamento hoje da companhia. Nosso foco mesmo realmente está muito mais no comportamento, de que as pessoas se sintam bem no espaço, para que tenha um convívio o mais livre possível, para que as pessoas se sintam bem, o máximo que elas sejam elas mesmas, né? Ótimo, não sei se a Dani tem alguma coisa para complementar. Deixa eu só para finalizar, professor, acho que vale só comentar que, assim, a Barilla é uma empresa pequena, né, como vocês viram, são 8.000 pessoas no mundo, né, então, assim, a gente não tem muita mudança, né, de pessoas, então é justamente por isso que o nosso foco é voltado para quem está dentro, porque a gente não tem essa mudança, a gente não tem tantas contratações, assim, então a gente tenta trabalhar o interno mesmo. Perfeito. Olha, fazendo uso do meu lugar de fala, né, de grupo da diversidade e também, né, de quem nasceu e foi criado na periferia,
Eu só agradeço tanto a Johnson e a Barilla, né, que representam aqui tantas outras empresas que fazem esse trabalho de inclusão aqui no Brasil e outros países, porque, como eu destaquei, isso é fundamental. Isso é fundamental para a sociedade, isso também é importante para a empresa, mas, sobretudo, né, fazendo até uma amarração com o primeiro bloco que a gente viu, né, a Coca, também outra empresa falando, também fundamental para as pessoas, né, Daniela? O que você estava aí falando, a Fabiana também, a Ju, né, da importância das pessoas que estão internamente se sentirem bem, se sentirem à vontade. Muito, muito obrigado. Né? Eu já vou aí passar a palavra para o Marcos, que acho que vai fazer a passagem para o próximo bloco. Muito obrigado, Fabiana, Daniela da Barilla. Rose e Ju da Johnson, me chama para eu participar um dia dessa mentoria, ser mentorado pelo pessoal mais jovem. Eu quero. Já alguns alunos meus e alunas mais jovens aqui me cumprimentando aqui no box, mas eu vou me comportar, já vou passar para o Marcos, para a gente não pegar mais o tempo do próximo bloco, tá bom? Grande beijo para vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado por fazer esse país melhor. Muito Obrigada pela oportunidade, gente. Muito gostoso poder falar aqui e compartilhar. Obrigado a vocês. Dividir Obrigado a aqui o vocês, espaço. Fabiana, Obrigada. Daniela, Juliana, Rose e Fábio. O Fábio ele não modera apenas, né? Ele sempre acrescenta bastante valor. Nós gostaríamos de ter mais tempo, mais uns 15, 20 minutos para continuar conversando, mas teremos outras oportunidades. Eu acho que o tema diversidade merece um painel mais longo, com mais gente conversando. Eu acho que é um tema super presente. Tá? Vamos para o próximo painel, que é sustentabilidade.